Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Boru Explica, eu sou o Boru e o tema da aula de hoje é Civilização Mesopotâmica. A Mesopotâmia é uma região entre os rios Tigres e Eufrates, rodeada por montanhas ao leste e ao norte e por desertos ao sul e ao oeste, enquanto o centro e o sul são cortados por vales férteis. As cheias dos rios mesopotâmicos não eram regulares, ocasionando épocas de cheias e períodos de inundações, e por isso, para praticar a agricultura, foi necessário desenvolver técnicas hidráulicas, como a construção de diques, barragens e canais de irrigação. Uma das características mais marcantes da civilização mesopotâmica é a sua diversidade de povos. Alguns destes povos já viviam na região, mas outros vieram de lugares distantes atraídos pela terra entre rios, o que faria com que esses povos disputassem a região em inúmeras guerras, resultando sempre na troca da posse da região. O primeiro destes povos eram os sumérios, que se fixaram pacificamente na região e suas cidades duraram até 2340 a.C., quando foram invadidas pelos acádios, que viviam ao norte das cidades sumérias e absorveram a sua cultura, religião e formaram novas cidades, que seriam invadidas pelos babilônicos. Ou amorritas, que sob o comando do rei Hammurabi formaram um estado unificado e fundaram o primeiro império babilônico, até que os cassitas conquistaram o império devido ao enfraquecimento provocado pelos hititas. Os cassitas melhoraram as técnicas de agricultura e introduziram o uso do cavalo na região, até que então os assírios dominaram a região e fizeram da cidade de Nínive a sua capital. E por último vieram os caldeus, que depois de obterem o controle da região fundaram o segundo império babilônico. Conquistaram outras regiões como a Síria e a Palestina, e seu império teve fim com a invasão dos persas em 539 a.C., e assim os mesopotâmicos virariam domínio dos persas. Para vocês verem como é que guerra no Oriente Médio já era um assunto complicado. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Agora vamos falar um pouco da sociedade mesopotâmica, que já era bastante hierarquizada. No topo da hierarquia estava o rei, um representante dos deuses inquestionável. Abaixo dele estavam os nobres, os sacerdotes e os chefes militares. Depois disso tínhamos os comerciantes e os escribas, homens letrados que registravam a tudo. E por último, em maior número, os trabalhadores livres, os camponeses e os artesãos. E bem na base estavam os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra ou pessoas endividadas que perderam a liberdade. Descobrimos que o senhor deve 37 anos de impostos atrasados. Sobre as atividades econômicas da civilização mesopotâmica, a agricultura e a pecuária eram a base da economia mesopotâmica, complementados por uma intensa atividade comercial. Os principais produtos mesopotâmicos eram a cevada, os legumes e o gergelim. Eles também criaram carneiros, bois, cabritos e jumentos, e mais tarde cavalos. E grande parte do que era produzido no campo era destinado para a alimentação das cidades. Já nas cidades haviam profissionais como comerciantes, barbeiros, carpinteiros e outros. Um importante segmento da economia mesopotâmica era a família, e todos os seus membros constituíam a mão de obra dessa sociedade. Famílias com boas condições contratavam empregados. Famílias com melhores condições tinham escravos. Os mesopotâmicos também mantinham relações comerciais com diversos povos do deserto e fora dele, pois estavam localizados em uma região das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente. As caravanas eram fundamentais para adquirir os produtos escassos na região. Grande liquidação, pode chegar. Olhe para isto, sim. Cachimbo oriental e máquina de café também faz batata frita. Como madeira de qualidade, pedras preciosas e metais. E quanto à sua religião? Os mesopotâmicos em geral eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. Cada cidade tinha sua divindade protetora e o seu templo dedicado a ela. A religião era a principal referência para todas as atividades praticadas na Mesopotâmia. Por exemplo, os reis e os sacerdotes sempre consultavam o oráculo para tomar as suas decisões. Quem é panaca fala o quê? O quê?
Já as leis mesopotâmicas eram pautadas no famoso olho por olho, dente por dente, conhecidas também como o Código de Hammurabi, um dos primeiros registros de lei gravados em pedra, que era composto por 282 artigos que abordavam diversos assuntos, como a regulamentação, tarifas, posse de escravos, patrimônios e, principalmente, punições. Punições essas que podem ser definidas como o responsável por um crime receberá uma punição equivalente a ele. Os mesopotâmicos também ficariam conhecidos por seu conhecimento experimental, que mesmo sendo ligado à religião, desenvolveu cálculos em geometria e matemática, criando tábuas de divisão e multiplicação, determinando a área dos triângulos e dividindo o círculo em 360 graus. Eles também desenvolveriam estudos ligados à astronomia, o que possibilitaria a criação de um calendário lunar que ajudaria na agricultura. Sua medicina e farmacologia foram pautadas nas crenças religiosas e baseadas em constantes experimentações, sem falar na criação da escrita cuneiforme, usada para administrar a agricultura e registrar o dia a dia mesopotâmico. Entendeu até aqui? Então vamos concluir essa aula. Primeiro, diversos povos e culturas compuseram a civilização mesopotâmica, revezando o domínio do território durante os anos, o que tornaria a civilização mesopotâmica bastante diversificada. Segundo, os mesopotâmicos já possuíam uma certa divisão social, tendo o rei no topo da hierarquia e a parcela mais comum da sociedade na base. Terceiro, a base da civilização mesopotâmica era a agricultura e a pecuária, responsável pelo abastecimento das cidades. Quarto, as leis mesopotâmicas eram baseadas em uma troca equivalente entre crime e punição. E por último, os mesopotâmicos foram responsáveis por estudos experimentais na matemática, na geometria, na medicina, na farmacologia e na astrologia, embora seus estudos sejam pautados na religião. Valeu? Então, fim de aula, galera. Clique em gostei, compartilha, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, veja os meus outros vídeos, me dá o seu feedback. Valeu?